Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Hoje nós vamos terminar finalmente o nosso conteúdo sobre fontes de energia, trabalhando a segunda parte da nossa aula sobre energia elétrica no Brasil. Não necessariamente falaremos apenas de energia elétrica, mas de outras fontes energéticas que aparecem e são aproveitadas no nosso território. A ideia hoje é a gente abordar o carvão mineral, o gás natural, o xisto e também a biomassa. Beleza? Já abordamos no nosso primeiro encontro sobre energia hidrelétrica, sobre energia nuclear, eólica e solar. Então agora a gente encerra esse conteúdo fundamental em todas as provas de vestibulares. Para iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, vamos conversar sobre o carvão mineral, que, como nós já entendemos, é um combustível fóssil dos mais importantes na atualidade. É o combustível fóssil que lidera a geração de energia elétrica no nosso planeta, portanto, é a principal fonte de energia elétrica no planeta e, ao mesmo tempo, o segundo tipo de energia, a segunda fonte de energia mais empregada na Terra, só perdendo para o petróleo na utilização energética. Mas vamos falar um pouquinho do processo de formação do carvão mineral. O seu processo de formação, que a gente chama de carbonificação, se dá a partir de formações florestais, onde os troncos das árvores, o material lenhoso dessa vegetação, acaba se convertendo em rocha, nesse processo, portanto, de carbonificação. Esse processo ele levou mais ou menos 100 milhões de anos para acontecer. Ele começou há mais ou menos 360 milhões de anos atrás, lá no período carbonífero da era paleozoica, e terminou há mais ou menos 260 milhões de anos no período permiano da mesma era geológica. À medida que a gente tem a formação das jazidas de carvão mineral, essa formação ela se dá em diferentes profundidades. O carvão mineral formado vai se formando com diferentes concentrações de carbono, e isso nos traz, então, 4 tipos distintos de carvão mineral: o antracito, a hulha, o lignito e a turfa. E aí percebam na imagem que antracito e hulha eu pintei de cor amarela, enquanto lignito e turfa ficaram na cor branca. E por que eu fiz essa diferenciação? Para que a gente pudesse diferenciar esses 4 tipos em 2 conjuntos. Antracito e hulha de formação mais antiga, enquanto lignito e turfa de formação mais recente. E quanto mais antiga é essa formação, por mais tempo houve o processo de sedimentação, de soterramento dessas jazidas de carvão mineral. E pouco a pouco, com esse soterramento, o teor de umidade ele vai se tornando menor, a concentração de carbono vai se tornando maior, portanto, há um maior poder calorífico de queima desse combustível fóssil. Coisa que não acontece com a mesma intensidade com os 2 últimos que a gente tem aí, o lignito e a turfa. Como se trata de uma formação relativamente mais recente, o teor de umidade é relativamente maior, a profundidade encontrada é relativamente menor e há um menor poder calorífico, portanto, uma menor concentração de carbono nesses 2 tipos de carvão mineral. Morrinho, significa que nem todos são utilizados intensamente no dia a dia? Não, não significa isso. A gente pode usar o tipo lignito, a gente pode usar o tipo turfa, mas a eficiência da queima já não é a mesma. Então, o que é o mais aconselhável? O mais aconselhável é o emprego desses 2 tipos que aparecem aqui, grafados em amarelo, o antracito e a hulha. Mas utilizado para quê? Basicamente para a geração de energia termoelétrica. Há uma grande importância nesse sentido, como eu introduzi logo no começo dessa explicação. Hoje, pensando na eletricidade gerada no planeta, o carvão mineral é o recurso mais utilizado. Quer dizer, no Brasil, não há um sucesso tão grande do emprego desse combustível fóssil, mas em países que têm jazidas mais abundantes, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, o uso do carvão mineral para a geração de eletricidade realmente é muito intenso. Para além da eletricidade, o que mais que a gente pode destacar? O uso industrial nas caldeiras, justamente pelo poder de combustão que esse combustível fóssil possui. E aí em atividade siderúrgica, metalúrgica, na indústria relacionada à cerâmica, a gente tem um emprego desse recurso com bastante intensidade.
E vale a pena usar? Depende. Depende do referencial que você está pensando. Você pode pensar em termos econômicos, em termos ambientais, e aí quando a gente faz a análise das vantagens e das desvantagens, isso fica muito claro. Do ponto de vista econômico, é muito interessante o emprego do carvão mineral, porque é um recurso de fácil acesso, então um custo que é muito baixo para o seu emprego mais corriqueiro. Por que o acesso é fácil? Porque não se dá em tamanhas profundidades, como, por exemplo, o petróleo que a gente encontra lá nas jazidas de pré-sal a mais de 5 quilômetros de profundidade. As profundidades, mesmo do antracito e da hulha, que são maiores, são profundidades facilmente alcançáveis pela ação humana. Então, torna o custo de extração relativamente barato e torna o emprego muito mais intenso. Ao mesmo tempo, se analisarmos todos os combustíveis fósseis existentes, além do carvão, como o gás natural, o petróleo e o óleo e o gás de xisto, que a gente vai ainda aprender hoje na nossa aula, o que mais gera energia é o carvão mineral. Claro que a gente não pode comparar com energia nuclear, até porque a gente não está pensando em fonte fóssil, mas há uma grande geração de energia. Então, do ponto de vista econômico, muito interessante o aproveitamento do carvão mineral. E de onde vem a crítica? A crítica vem principalmente do ponto de vista ambiental. Porque do ponto de vista ambiental, eu tenho uma fonte de energia que, como qualquer outro combustível fóssil, não vai se renovar. Então, por mais que hajam jazidas expressivas, que ainda leve muito tempo para o esgotamento ou para o escasseamento dessas jazidas, a gente tem um tempo de exploração realmente muito grande. De todos os combustíveis fósseis, apesar de ser o que mais gera energia, ao mesmo tempo é o mais poluente desses combustíveis. Contribui de modo significativo para a ocorrência de chuva ácida, pela emissão de óxidos de nitrogênio, de óxidos de enxofre na sua queima, e se contribui para a chuva ácida com esses óxidos, também contribui para a intensificação do efeito estufa pela grande quantidade de CO2 que acaba emitindo na atmosfera. No caso da relação com o trabalho realizado para sua extração, também podemos criticar o emprego do carvão mineral. Nas minas de exploração de carvão mineral, a quantidade de partículas suspensas na atmosfera prejudica bastante a saúde dos trabalhadores, que ao inalarem essas partículas de carvão mineral, vão prejudicando o seu trato respiratório, muitas vezes levando a uma mortalidade precoce. Então, é saber pontuar o que é bom, o que é ruim dentro do emprego desse recurso. E qual é a situação no Brasil? Acompanhe aqui comigo no próximo slide. No caso brasileiro, quando a gente faz uma análise sobre as jazidas de carvão mineral, a gente percebe que a concentração dessas jazidas ocorre na região sul do país, como você pode constatar no mapa. E eu aproveito para traçar nesse mapa, dentro da região sul, aquilo que nós chamamos de cinturão carbonífero, que engloba o sul do estado de Santa Catarina, bem como uma faixa do estado na porção centro-leste do Rio Grande do Sul. Mas quais são essas regiões? Em Santa Catarina, nessa porção mais ao sul, nós temos o rio Tubarão passando por essa região. Então, a gente fala que as reservas aparecem no vale do rio Tubarão. Importante cidade dessa região é a cidade de Criciúma, com indústrias ligadas à cerâmica, com atividade siderúrgica, que fazem o aproveitamento desse carvão mineral. Mas quando a gente analisa o principal uso que se faz desse carvão mineral, o seu aproveitamento é na siderurgia, mas é uma siderurgia na região sudeste. E na região sudeste a gente tem o principal parque industrial e siderúrgico no Brasil. Mas como que esse carvão vai até a região sudeste? Através de embarcações, um tipo de navegação ao longo da costa que a gente chama de navegação de cabotagem. Galera, que tipo de siderúrgica vai receber esse carvão mineral? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. A Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, situada na cidade de Cubatão, do lado de Santos, no litoral de São Paulo. A Companhia Siderúrgica de Tubarão, que não tem nada a ver com o nome desse rio, Rio Tubarão, que fica junto ao porto de Vitória, no Espírito Santo. A Usiminas, que fica na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Ah, mas em Ipatinga não tem, né? Litoral a ponto da embarcação chegar. E você tem a complementação do uso do trem para o transporte desse carvão mineral. No estado do Rio Grande do Sul,
Observe que há uma grande faixa, maior inclusive do que a faixa que existe em Santa Catarina. E essa faixa é formada pela bacia do rio Jacuí, que é um rio que vai desembocar na Lagoa dos Patos, sendo um rio, portanto, de drenagem endorreica, ou seja, que termina dentro do nosso território. No caso dessa bacia hidrográfica, o grande destaque está para as reservas junto à região de Candiota, perto de Pelotas, onde o grande aproveitamento é na geração de energia termoelétrica. Então, não apenas hidrelétricas abastecem a região sul, como também termoelétricas movidas a carvão mineral abastecem também essa região. O seu aproveitamento, infelizmente, acaba não sendo tão importante. Por que eu digo que não há um aproveitamento importante desse recurso dentro do território brasileiro? Não só pelas jazidas que são pouco expressivas, mas pela qualidade também do carvão que a gente tem. Por mais que a gente tenha uma grande quantidade de carvão do tipo hulha no nosso território, esse tipo de carvão ele conta com uma grande quantidade de impurezas, com uma grande quantidade de cinzas, o que torna a sua queima menos eficiente. E se eu tenho um carvão em pequena quantidade, pequena relativamente, tá? E em pequena qualidade ou em baixa qualidade, aí a gente se vê necessário comprar de outros países esse carvão mineral. E o nosso grande fornecedor de carvão mineral são os Estados Unidos, até pela proximidade geográfica, até pela histórica parceria comercial, pela histórica influência econômica. Os Estados Unidos, dentro do seu território, têm grandes jazidas de carvão mineral na região dos Grandes Lagos, principalmente ao sul dessa região dos Grandes Lagos, e acaba fornecendo aí o carvão necessário, principalmente para o setor siderúrgico, já que, em termos de energia elétrica, a nossa dependência de carvão mineral é muito pequena comparado com outras fontes de energia. Beleza? Vamos agora passar para uma próxima modalidade de geração de energia, que é o uso do gás natural. O gás natural é um recurso energético considerado como combustível fóssil também, assim como o carvão, assim como o petróleo. Quando a gente olha para o seu processo de formação, a gente vê uma semelhança muito grande dessa formação com a formação do petróleo. E qual era a formação do petróleo? O petróleo começa a se formar a partir da era mesozoica, a partir mais ou menos de 250 milhões de anos atrás, e essa formação normalmente se dá no fundo dos mares, lagos e oceanos, a partir da decomposição de fitoplâncton e zooplâncton nessa região e sua consequente sedimentação. Muito bem. Quando a gente tem esse processo acontecendo, não só o petróleo se forma, como o gás natural também acaba se formando. E durante muitos anos, o seu aproveitamento foi negligenciado. Não se sabia do seu potencial calorífico. Então, basicamente, era feito o que com o gás natural? Ele era utilizado para impulsionar a saída de campos petrolíferos. Ou seja, era feita uma injeção de gás junto às reservas de petróleo, que em contato com esse gás natural, fazia com que petróleo no campo petrolífero fosse expulso até a superfície. Mas hoje se sabe que ele pode ser sim aproveitado em termos energéticos. E o maior aproveitamento que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é na geração de energia elétrica. No caso do Brasil, hoje ainda, o gás natural ele fica em segundo lugar dentro das fontes utilizadas na geração de eletricidade no nosso território. É muito provável que em breve ele seja ultrapassado pela força dos ventos, mas por enquanto ele ainda se situa nessa segunda posição. E por que a gente emprega o gás natural em usinas termoelétricas? Porque as hidrelétricas no Brasil apresentam uma limitação. Durante o inverno, no território brasileiro, é normal a quantidade de chuva ser reduzida, é normal o nível de abastecimento das hidrelétricas ser reduzido e a geração de energia não acabar acontecendo da maneira satisfatória. Nesse momento, são acionadas as termoelétricas movidas a gás natural, que acabam abastecendo as necessidades dos consumidores brasileiros, seja em residência, seja em atividade comercial, seja em atividade industrial, mas a um preço mais elevado, porque o custo de geração dessa energia é relativamente maior quando comparada à hidroeletricidade. Uma segunda forma de aproveitar o gás natural é enquanto combustível veicular. Hoje, no Brasil, nem tanto, mas até a metade da primeira década do século XXI, foi bastante comum o aproveitamento do GNV, que é o gás natural veicular. E como que se aproveitava o GNV? Através da instalação de um kit para o seu aproveitamento.
que era um cilindro que normalmente ficava no porta-mala dos carros. Taxistas, frotistas, vans, caminhonetes, normalmente tinham a instalação desse kit por se tornar mais econômico seu aproveitamento. E um último tipo de aproveitamento, turma, pode ser feito em casa. Mas cuidado, quando eu olho para o aproveitamento em casa com o uso do fogão, não vá confundir esse gás natural com essa sigla, GLP, porque GLP é o gás liquefeito de petróleo, que se encontra no seu botijão de gás. O uso do gás natural se dá em cidades que contam com a passagem de gasodutos e que é feita uma ramificação para que condomínios, prédios, até mesmo residências possam fazer o aproveitamento desse recurso. Para além do uso nos fogões, o gás natural também pode ser usado em sistemas de calefação, em especial em regiões mais frias, coisa que é mais comum no sul do Brasil pelas nossas condições climáticas. Beleza? É vantajoso empregar esse recurso? Depende muito do seu referencial. Separo aqui para vocês duas importantes vantagens. De todos os combustíveis fósseis que a gente estuda, o menos poluente é o gás natural. E por que ele é o menos poluente? Se a gente pensar na emissão de CO2, que é o que mais é responsável pela intensificação do efeito estufa, o gás natural ele emite de 20% a 30% menos CO2 do que a queima do petróleo ou do carvão mineral. E pensando na emissão de partículas de enxofre, em partículas de nitrogênio, a queima do gás natural não contribui para a emissão dessas partículas, ou seja, não tem um peso decisivo, por exemplo, na ocorrência de chuvas ácidas. Então, é de alguma forma vantajoso. Não disse que não é poluente, mas ele é menos poluente do que os outros combustíveis fósseis. E a outra vantagem que a gente pode analisar é uma vantagem econômica. Comparando com o histórico do preço do petróleo, as explorações que ocorrem de gás natural são relativamente mais baratas e, dada a grande abundância desse recurso, torna mais barato para o consumidor normalmente se comparado ao preço do petróleo. Então, ambientalmente não é perfeito, mas é de alguma forma interessante e economicamente se mostra mais interessante do que o petróleo, que é o recurso mais aproveitado, principalmente no setor de transportes. Pensando em desvantagens, deixa a moto passar primeiro. Pensando em desvantagens, pessoal, como é um combustível fóssil, não se renovam as jazidas de gás natural, ou seja, vai chegar um momento que a exploração vai ser tão intensa que as reservas vão se tornar escassas e o preço vai se tornar inviável para o nosso aproveitamento. E como qualquer outro combustível fóssil, é poluente. Por isso que eu reforcei. É poluente, mas é menos poluente em relação aos demais combustíveis fósseis. A outra dificuldade que a gente tem em relação ao transporte. Transporte de gás natural é feito por dutos. E a instalação de dutos custa caro. A construção de dutos custa caro. Porque é preciso uma boa infraestrutura para que não haja nenhum tipo de vazamento, para que não haja nenhum tipo de acidente em relação a esses dutos que transportam o gás natural. No caso do Brasil, o que a gente pode refletir a respeito do emprego do gás natural? A maior parte do gás natural que a gente aproveita no território brasileiro não está em território brasileiro. Situa-se principalmente no território boliviano, em especial nessa porção central da Bolívia, junto à cidade de Santa Cruz de la Sierra. É de lá que, na década de 1990, em parceria com o governo brasileiro, o governo boliviano começou a construir um importante gasoduto, que é o que a gente chama de gasoduto Bolívia-Brasil, que sai da região de Santa Cruz de la Sierra e vai até a nossa fronteira com a Bolívia, junto ao estado do Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Atravessa o estado do Mato Grosso do Sul até a fronteira com São Paulo, atravessa o estado de São Paulo até chegar na região de Campinas, especialmente em Paulínia, quando esse gasoduto acaba sendo ramificado em direção ao sul do Brasil, passando por Curitiba, por Florianópolis, por Porto Alegre, até o município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Por que esse gasoduto foi construído com esse sentido? Porque nesta região eu encontro o maior mercado consumidor para este recurso. É nessa região que eu tenho a maior parte da população urbana,
é nessa região que eu tenho a maior parte da atividade industrial, é nessa região que eu tenho a maior parte dos veículos que circulam, portanto, a maior demanda de eletricidade, de uso doméstico do gás ou do combustível veicular do gás natural, acaba sendo aproveitado nessa região. Recentemente, a gente tem projetos e obras de expansão de gasodutos, interligando o litoral do Sudeste, o litoral da região Nordeste, bem como até mesmo a região Norte. Mas aí a gente está falando de gás natural explorado em território brasileiro. E por que a gente também tem gás natural explorado em território brasileiro? Um dos elementos que estimulou a nossa exploração foi um fato histórico ocorrido no ano de 2006, quando este senhor que aparece aqui na foto, conhecido como Evo Morales, foi eleito presidente da Bolívia. E apenas em 2019 ele deixou esse cargo de presidente do país em eleições, consideradas fraudulentas pela comunidade internacional. Vou passar mais um carro agora. O que aconteceu no processo eleitoral do Evo Morales? A gente tem que ter conhecimento que a Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul. E enquanto promessa de campanha, o Evo Morales lançou que as reservas de hidrocarbonetos que a Bolívia possuía seriam nacionalizadas caso ele fosse eleito presidente. Então, a ideia do Evo Morales era ser um líder populista com base no aproveitamento desses recursos minerais do seu subsolo, no caso da exploração e venda dessas jazidas, principalmente de gás natural, não só ao Brasil, mas também a outros países da América do Sul, como o Paraguai, como a Argentina. Evo Morales foi eleito presidente e em 2006 ele cumpre sua promessa de campanha, nacionalizando as empresas que estavam explorando gás natural nessa região, inclusive a brasileira Petrobras, a quem realizava a exploração junto a esse gasoduto, ou que fornecia esse gás natural através desse gasoduto. Muita discussão política aconteceu, o governo brasileiro foi parcialmente indenizado por essa nacionalização da Petrobras em território boliviano, mas o grande reflexo foi: o gás natural boliviano passou a custar mais caro para os brasileiros. E esse custo relativamente maior teve qual impacto? Um impacto no custo da energia elétrica quando gerada pela termoeletricidade, um impacto no aproveitamento do gás natural veicular, bem como no próprio uso doméstico do gás natural. Havia uma expectativa de uma expansão muito forte do emprego desse recurso, mas que acabou retraída por conta dessa política boliviana de nacionalização das reservas. Isso tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Se a gente depende do gás natural que vem de um outro país, vamos começar a procurar no nosso país e vamos explorar no nosso país para a gente se tornar autossuficiente. E isso tem se tornado cada vez mais próximo. Há uma grande disponibilidade de gás natural nos mesmos campos petrolíferos que a gente tem no pré-sal, na bacia de Campos, junto ao litoral do Rio de Janeiro, na bacia de Santos, principalmente junto ao litoral paulista. Uma vez que a gente consiga estabelecer esse processo de exploração em grande quantidade e distribuir esse gás natural com qualidade para os principais centros consumidores, a nossa dependência boliviana tende a se tornar cada vez menor. E essa é a intenção. Temos muito gás, mas com uma exploração ainda reduzida. Podemos potencializar esse processo de exploração e nos tornarmos cada vez mais autossuficientes. O tema Bolívia em relação ao gás natural foi muito forte no momento dessa nacionalização. Hoje, acredito, não seja um tema tão forte assim, mesmo com a não reeleição do Evo Morales, episódio que aconteceu no ano de 2019. Beleza? Para fecharmos os combustíveis fósseis, agora a gente olha para um que é diferente, que é o xisto betuminoso, ou o folhelho, do qual o óleo e o gás podem ser aproveitados. O xisto, também chamado de xisto betuminoso, ou de folhelho ou folhelho betuminoso, é uma rocha sedimentar da qual é possível fazer a extração de petróleo e de gás, que são alternativos ao petróleo convencional e ao gás natural convencional. O uso do xisto acaba sendo visto nos últimos anos, ou tem sido visto nos últimos anos, como uma alternativa à possibilidade de esgotamento às reservas do petróleo e do gás natural tradicionais. O processo, no entanto, de extração desse óleo e gás de xisto
É um processo ainda muito caro e muito complicado do ponto de vista ambiental, que a gente chama de fraturamento hidráulico ou simplesmente fracking, se a gente usar o termo original em inglês. E em que consiste esse fraturamento hidráulico ou fracking? Consiste num processo de perfuração do solo até se alcançar a região de xisto, e onde se alcança a região de xisto, há uma perfuração que passa a ser realizada no sentido horizontal. À medida que é feita essa perfuração, uma tubulação acompanha essa área perfurada e junto a essa tubulação é feito um lançamento de um coquetel líquido composto por areia, por água e por vários outros elementos químicos que, ao serem injetados nesta região com uma grande pressão, acabam quebrando essa rocha de xisto e, ao quebrar a rocha de xisto, conseguem capturar tanto o gás quanto o óleo presentes nessa rocha. Depois que é feita essa extração, essa separação de misturas é realizada e aí a gente tem o aproveitamento tanto do óleo quanto do gás. Qual é a vantagem que a gente tem ao aproveitar o xisto? Perceber que o xisto hoje é um recurso muito mais abundante do que o petróleo que existe ou que o gás natural que existe. Portanto, mesmo sendo um combustível fóssil, eu tenho a possibilidade do aproveitamento desse combustível fóssil por muitos e muitos anos. Porém, do outro lado, eu continuo tendo a dependência de um combustível fóssil, que é uma fonte que não se renova na natureza e que é bastante poluente. Mas que esse processo de fraturamento hidráulico também é um complicador, acaba sendo uma grande desvantagem. Seja pela possibilidade de usar muita água no processo de extração e, ao mesmo tempo que usa essa água, contamina a água nesse coquetel químico, seja no processo de perfuração, com o solo que passa a ser contaminado por esse coquetel, ou até mesmo, eventualmente, aquíferos que podem ser contaminados por esse coquetel. Muitos países têm reagido negativamente à possibilidade de expansão da exploração de gás de xisto. A França, por exemplo, proíbe a exploração de xisto por esse processo de fraturamento hidráulico, ou seja, há uma necessidade de se inovar esse processo de exploração para que seja possível a realização da mesma nesse país. Quem lidera esse mercado de extração de xisto hoje são os Estados Unidos, mas pensando em potencial de reservas, a China tem reservas expressivas, a Argentina também tem reservas expressivas. E no caso do Brasil? O Brasil não é um país que hoje tem reservas comprovadas, exploradas, de tamanho expressivo, mas há um potencial muito significativo para a exploração desse recurso. Todas as áreas que você observa aqui no mapa, pintadas na cor laranja, são áreas que apresentam esse potencial. O estado do Acre, a bacia do Parnaíba, entre Maranhão e Piauí, a região ao norte do Mato Grosso, dos Parecis, o Vale do São Francisco, a região do Recôncavo Baiano. Mas é na bacia sedimentar do Paraná que a gente tem, dentro do estado do Paraná, uma área em que o xisto já é explorado por esse processo de fraturamento, junto ao município de São Mateus do Sul. Nele, a Petrobras tem um campo muito mais experimental de exploração de xisto do que de necessidade de uso de xisto no dia a dia. De qualquer forma, se um dia precisarmos realizar a exploração desse recurso, potencial para isso já existe no nosso território. Para a gente fechar nossa aula, vamos analisar no próximo slide a exploração da biomassa e dos biocombustíveis. Mas aí você me pergunta, Morrinho, o que é biomassa? Biomassa consiste no conjunto de toda a matéria orgânica que não é fóssil, que pode ser usada para a geração de energia. Então, se eu falo de uma matéria orgânica não fóssil, eu posso pensar com destaque para os biocombustíveis. Mas não só os biocombustíveis. Eu posso pensar no uso da lenha, a partir da madeira da árvore, do lixo orgânico que a gente produz, também como forma de geração de energia. No caso dos biocombustíveis, a gente vai pensar em matéria orgânica e transformar isso em um combustível através de um processo industrial. E aí é onde a gente vai destacar mais essa parte do conteúdo, fazendo uma análise mais específica do etanol, que no Brasil se desenvolveu a partir do programa Proálcool, no ano de 1975, e do biodiesel,
desenvolvido a partir da década de 2000, a partir de plantas oleaginosas. Quando a gente fala no etanol enquanto um biocombustível, no Brasil a gente produz o etanol a partir da cana-de-açúcar, mas existem outras possibilidades de produção de etanol, seja através da beterraba, que na Europa tem sucesso e é feito principalmente na França, e através do milho, que tem bastante sucesso nos Estados Unidos. No caso europeu e no caso americano, o etanol é misturado à gasolina. No caso brasileiro, o etanol é usado como um combustível exclusivo, separado da gasolina como um combustível, como uma alternativa à gasolina. Morrinho, também existe mistura com a gasolina no Brasil? Existe, tá? No caso do biodiesel, a gente tem a mistura de óleo diesel com plantas oleaginosas. E aí, quais são as plantas oleaginosas que a gente pode aproveitar? A soja, o algodão, o dendê, a mamona e a canola. E o que é importante a gente pensar? O destaque na produção desses biocombustíveis tem muito a ver com as áreas de cultivo desses gêneros agrícolas. Então, esse tipo de associação, em especial no Brasil, de cana, de soja, de algodão, é essencial para você entender a logística de oferta desses biocombustíveis. Beleza? É vantajoso? É. É desvantajoso? Também é, como qualquer outra fonte que a gente analisou ao longo aí dessas últimas aulas. Quais são as grandes vantagens que a gente tem da biomassa e dos biocombustíveis? É uma fonte renovável. Não é uma fonte inesgotável, porque a natureza não tem isso em caráter infinito. Mas a nossa ação pode tornar essa fonte renovável à medida que a gente realiza o cultivo desses gêneros agrícolas. Ao mesmo tempo, do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, eu tenho um ponto positivo no uso de biocombustíveis. Porque à medida que a gente cultiva cana, cultiva soja, cultiva algodão ou qualquer outro gênero que possa ser voltado à produção de biocombustíveis, e a queima desse biocombustível gera gás carbônico na atmosfera, a plantação pode contribuir para a neutralização, nem que for parcial, desse CO2. Então é algo bem interessante quando a gente compara com os combustíveis fósseis. Olhando do ponto de vista de geração de emprego, há uma geração significativa de empregos na cadeia produtiva do agronegócio que vai cultivar a cana, a soja ou o algodão. Mas, Morrinho, não é mecanizada essa produção? A produção agrícola é mecanizada, mas os insumos precisam de trabalhadores. A partir do momento que eu tenho o cultivo, eu tenho o transporte desse cultivo até a região onde o combustível vai ser produzido. Existe emprego na produção de combustível, existe emprego na venda de combustível. Então, é uma alternativa econômica para impulsionar a geração de riquezas dentro de um território. E do ponto de vista do preço, normalmente o biocombustível tem um preço mais interessante do que os combustíveis fósseis em geral. Para fazer uma análise bem tranquila nesse sentido, é olhar para o preço do etanol e olhar para o preço da gasolina. Hoje, mesmo nesse contexto de pandemia, a gente olha para o preço do etanol, em torno de R$ 2,50. A gente olha para o preço da gasolina, em torno de R$ 3,70, R$ 3,80. Lembrando que antes da pandemia estava acima de R$ 4,00 o preço desse combustível. Por mais que o rendimento no motor do carro não seja o mesmo, quando a gente compara no mesmo rendimento, o preço do etanol acaba sendo mais vantajoso, tá certo? Então, realmente vale a pena a gente usar biocombustível. Mas quais são as críticas ao emprego desses biocombustíveis? Produzir biocombustível demanda energia. E muitas vezes a energia gerada pelo biocombustível acaba sendo menor do que a energia despendida para produzir esse biocombustível. Então, do ponto de vista do balanço energético, eu tenho um balanço energético negativo. Segunda crítica importante, se o biocombustível vem através de plantações, a crítica vem dessas monoculturas de cana, de soja, de algodão, onde a mecanização pode levar a um desgaste, a compactação do solo, onde a água é um recurso que passa a ser utilizado mais intensamente para a produção de biocombustíveis, onde muitos biomas nativos acabam sendo desmatados. E se você retomar o nosso conteúdo sobre agricultura no Brasil, Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, outros biomas como a região
das araucárias, como a região da Mata dos Cocais, mesmo que em menor intensidade, são afetados pela expansão dessas atividades agrícolas. Olhando do ponto de vista alimentar, muitas vezes pelo biocombustível ser mais rentável, de produzir a matéria-prima do biocombustível ser mais rentável do que produzir alimentos, áreas de cultivos alimentares são deixadas de lado para dar prioridade à produção de biocombustíveis, o que reduz a oferta de alimentos, o que aumenta o preço dos alimentos para a sociedade como um todo. Também temos o problema de concentração fundiária. Como é um recurso muito rentável esse combustível, no caso a matéria-prima para esse combustível, a geração de riquezas é muito significativa e a aquisição de mais terras para a reprodução dessa riqueza acaba sendo realizada. Num país como o nosso, que já tem uma situação muito desigual de distribuição de terra. E a gente pode listar um último aspecto, que é a exploração do trabalho. Nem tanto hoje, mas muito intensamente até o começo dos anos 90, a exploração do trabalhador no campo marcou muito a produção de cana-de-açúcar. Era a figura do boia fria, que se sujeitava a longas jornadas de trabalho em condições insalubres, com salários muito baixos, para poder ter seu meio de subsistência. Então, são críticas que se pode fazer à expansão desses biocombustíveis numa matriz energética mundial. A grande crítica que o mundo desenvolvido faz ao uso de biocombustíveis diz respeito principalmente ao desmatamento e à expansão das monoculturas, afetando a produção alimentar. Mas a gente pode pensar em outros pormenores, como eu trouxe para vocês. Beleza? Esse foi um assunto muito extenso mesmo para a gente trabalhar, mas um assunto muito importante, não só para o vestibular, mas para o seu conhecimento de mundo. Façam os exercícios, treinem bastante, esclareçam sempre as dúvidas. Fiquem bem, se cuidem. Até um próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.